Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Um prazer, se você não sabe quem eu sou Kedla Maiara, tá? Nesse canal a gente tem sempre vídeos de devocionais e reflexões. Então, seja bem-vindo, fique por aqui, se inscreva, curta esse vídeo e vamos para a mensagem do dia. Hoje eu quero trazer uma reflexão. Nós estamos no período pós-Páscoa. E nesse período pós-Páscoa, o Espírito Santo ele tem ministrado muito ao meu coração sobre a cruz de Cristo. É interessante que a gente vem num período onde se fala muito da crucificação, da ressurreição, né? Estamos nessa semana e que coisa linda. Todos nós já conhecemos a história de Cristo, né? Nós vemos a caminhada de Cristo, nós muitas vezes nos emocionamos com isso, choramos porque vemos ali um filho de Deus que foi enviado pelo Pai, né, para salvar-nos do nosso pecado. Ele foi crucificado, mas sem ter motivos para ser crucificado, porque ele era puro, ele não tinha pecados, ele não tinha transgressões, não tinha motivos para ele estar ali, mas o povo o crucificou, né? O povo o crucificou. E aí a gente vê o povo que aclamava, o povo que caminhava com ele também, né? O povo que estava ali sempre naquele movimento onde Jesus ia, multidões iam. E eu fico imaginando quantos dos que estavam ali naquela multidão, naquelas multidões que acompanhavam Jesus, também estavam ali no dia da sua crucificação. E é muito interessante isso, porque muitas vezes nós também estamos ali com Jesus, né? Mas muitas vezes estamos com Cristo, estamos caminhando com Cristo, mas não compreendemos o real sentido daquela cruz. E se compreendemos, nós não vivemos o real sentido da cruz. Cristo, ele entregou a sua vida naquela cruz, né? Cristo, ele entregou a vida dele na cruz. Então, ao entregar a sua vida na cruz, Cristo entregou tudo o que ele tinha ali, né? A humanidade, ele desceu para isso. Ele cumpriu o que o Pai falou, ele fez ali, se entregou, e ele se entregou numa cruz. E a pergunta que soa sempre ao meu coração é: tudo bem, Jesus Cristo, ele morreu por mim, mas o que eu tenho deixado na cruz de Cristo, né? Cristo, ele deixou a sua vida, e nós, o que temos deixado na cruz de Cristo? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando fala assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, será que nós podemos declarar verdadeiramente isso que o apóstolo Paulo falou? Será que verdadeiramente a Bíblia diz assim, já estou crucificado com Cristo? Olha o começo do versículo: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Ele que vive em mim. Esse é o real sentido do Evangelho de transformação que a gente tanto fala na Semana Pascal, da ressurreição, da morte de Cristo. Esse é o real sentido. E a cruz veio para nos trazer transformação, a cruz veio para nos gerar perdão, a cruz veio para nós compreendermos o amor do Pai por nós e sermos transformados por esse amor. Não é simplesmente uma emoção em uma semana que logo passa, não é. É uma vida com Cristo. O que Deus verdadeiramente, Cristo realmente quer de nós, é que nós tenhamos uma vida com Ele, que nós deixamos as nossas vidas naquela cruz. Que nós sejamos crucificados, que nós venhamos a crucificar os nossos pecados, que nós venhamos a crucificar tudo que temos por amor dEle. Porque muitas vezes a gente fala em cruz e a gente não compreende o que é que nós precisamos fazer para que deixemos isso aos pés da cruz. Muitas vezes a gente fala de cruz, mas nós não vivemos essa cruz de Cristo. Então, o que Deus quer de nós é muito mais do que apenas celebrarmos essa data que precisa sim ser celebrada por todos, sempre. E todos os dias nós precisamos celebrar ela. Mas o que Ele quer é que essa cruz de Cristo, essa ressurreição, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo gerem em nós transformação, porque a Bíblia fala que o Evangelho é poder e transformação. O Evangelho de Deus é poder e transformar. Nós precisamos compreender que Deus, ele não nos chamou para pegarmos os nossos pecados e dormirmos com os nossos pecados como amigo do pecado.
Não, ele morreu na cruz para que nós fôssemos justamente inimigos do pecado. Nós não podemos pegar os nossos pecados e fazer ele de estimação e pegar como se fosse aquele bichinho que a gente carrega. A gente costuma chamar de pecado de estimação. Não, mas pegar os nossos pecados e crucificá-lo, e crucificar a nossa carne, entregar a nossa carne e entregar tudo o que temos. E eu vou lhe dizer que é muito dolorido você ter algo que você já é acostumado, muitas vezes que está até na sua personalidade, e você dá um exemplo. A Bíblia fala dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto do Espírito. E aí tem longanimidade, bondade, alegria, paciência, temperança e paciência. Nossa, como paciência é escasso, né? Eu mesmo confesso que é uma falha minha, a falta de paciência. E muitas vezes a gente, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, e acabou. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos viver essa transformação, né? Se a gente não tem, a gente precisa pedir para que o Senhor nos acrescente aquilo e não admitir que aquilo não, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Então, quando você diz assim que você é assim, que você não vai mudar, você está dizendo assim, olha, eu não permito que Deus me transforme, eu não permito que o Senhor entre aqui e faça essa transformação em mim, porque eu já sou assim, eu não quero essa transformação. Muitas vezes é isso que você está falando. Quando você diz, não, eu não quero essa transformação, eu vou viver assim porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui criada assim, então eu sou assim. Você está dizendo, olha, Senhor, olha, Deus, eu não quero que o Senhor me transforme, tá? Eu sou assim, pronto, acabou. Então você faz isso, você está fazendo o quê? Você está dizendo, Senhor, não me transforme, Deus não me transforme, você está deixando de entregar aos pés da cruz o que precisa ser entregue. Você não está deixando que Deus ele gere essa transformação em você, que Ele faça esse milagre. Por quê? Porque vai doer na tua carne. É muito dolorido quando nós temos vontade, por exemplo. Vamos lá, vamos citar aqui um exemplo de um pecado que é muito cometido, que todos nós, ou a maioria de nós, comete muito. A gula. Quando a gente está ali com vontade de comer, e ali termina com o pecado da gula e comendo até passar mal uma comida, simplesmente porque achou boa, porque tá ali. Não. Então, quando a gente aceita conviver com isso, quando a gente aceita, normaliza um pecado, a gente não tá deixando com que o Evangelho de Cristo, com que a cruz de Cristo, com que nós realmente vivenciamos o poder desse Evangelho de Jesus. Quando nós temos quando a gente tem vontade de gritar, esbravejar e, sabe, ser extremamente ignorante, muitas vezes o Espírito Santo diz, olha, cala a boca, fica quieta. Por quê? Porque você precisa desenvolver paciência, você precisa desenvolver o fruto, é dolorido silenciar a nossa carne. Silenciar a nossa carne é doído, é sofrido, mas é o que Cristo espera de nós, é o que o Evangelho, é o Evangelho. É isso. A gente não tem um caminho. A Bíblia diz que só existem 2 caminhos. Um leva aos céus, outro leva ao inferno. A gente não pode escolher ficar em cima do muro. Porque Cristo, ele não gosta do que é morno. A Bíblia fala, a Bíblia é clara quando fala isso. Você não pode ser morno, você é quente, você é frio. O que é que você é? O que é que eu sou? Falar da crucificação, da morte e da ressurreição é lindo, mas nós precisamos viver isso também. Nós não podemos viver no evangelho de fariseus, cheio de falácias. Nós precisamos verdadeiramente vivenciar isso com a nossa fé. Nós precisamos verdadeiramente viver isso no nosso dia a dia. Vamos às igrejas, vamos a cultos. Vamos muitas vezes ali, nós adoramos, nós nos entregamos, erguemos as nossas mãos e como é maravilhoso estar entre irmãos. Mas quem somos quando saímos dali? Quem nós somos? O que as pessoas em nossas casas dizem sobre nós? O que os teus filhos, os meus filhos, eles dizem sobre nós? O que os nossos cônjuges falam sobre nós? Sabe, além de falar de Cristo, nós precisamos carregar a luz de Cristo. Além de falar da presença de Deus nos cultos, nós precisamos carregar a presença de Deus. E nos últimos dias, o que eu tenho pedido muito ao Senhor é, Senhor, eu preciso carregar a Tua presença.
Eu quero carregar essa presença. Eu quero ter essa presença sempre comigo, independente das minhas limitações, porque estar aqui falando de Cristo não significa que eu não tenha pecados e que eu seja perfeito. Porque eu também estou lutando contra eles. Eu também estou chorando, gemendo, carregando a minha cruz. Então, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. A referência que eu citei está lá em Gálatas 2:20, eu vou ler só para que você entenda. Significa, o versículo. A referência que eu citei está lá em Gálatas 2:20, que diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que nós possamos ser um povo que não honra ao Senhor só com lábios, mas que honra com a alma verdadeiramente, com os pés firmados verdadeiramente na rocha que é Cristo.